Olá, senhor primeiro-ministro. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista pessoal e especial aqui na base das Forças de Defesa de Israel. A pergunta óbvia é: por que você escolheu este local para dar a entrevista? Neste lugar é realizado um trabalho sagrado. Soldados e soldadas, jovens homens e mulheres, reservistas, realizam daqui o trabalho de direcionar nossos sistemas e a importante defesa da retaguarda. É simplesmente um trabalho que salva vidas. Pensei em vir aqui para expressar minha gratidão, também para aprender algumas coisas, ouvir deles mas antes de tudo, expressar minha enorme admiração, minha e de todos os cidadãos de Israel, pelo salvamento de vidas que eles realizam. Veja, você tem uma responsabilidade enorme. Pode-se dizer que, neste momento, a responsabilidade do povo judeu está sobre seus ombros, não apenas a do Estado de Israel. Neste momento, estamos realmente encorajados por todo o sucesso que tivemos e o sucesso que veio também após o ataque americano às instalações nucleares. Você pode dizer, primeiro-ministro, que a ameaça existencial foi removida de sobre o Estado de Israel? Estamos concluindo a remoção de duas ameaças, tanto a ameaça nuclear, das bombas atômicas, quanto a ameaça dos mísseis balísticos. Não se trata de um míssil balístico, nem de um ou dois, e você vê o dano que eles causam, mas sim de 20 mil mísseis balísticos que o Irã planejava lançar sobre nós. E sim, nós, Pergunto, eliminando a ameaça. a ameaça existencial foi removida? Você pode afirmar isso? Sim, esses são os dois objetivos da operação, e estamos muito próximos de alcançá-los completamente. Diga-me, já há, primeiro-ministro, vozes, vi hoje na imprensa, na mídia, dizendo vamos terminar a guerra, por que não maximizar o sucesso? Talvez este seja o momento, como se diz, de contar os degraus e voltar para casa? Eu considero isso a todo momento e vou te dizer quando vamos terminar, quando completarmos o alcance dos objetivos da operação. Nem antes e nem depois. Senhor primeiro-ministro, não há dúvida de que as FDI são um dos exércitos mais fortes do mundo. Eu te pergunto, é o mesmo exército de 7 de outubro? O que mudou 13 de junho e 7 de outubro? O que mudou no exército é o mesmo exército? Definitivamente é o mesmo exército. É um exército de heróis e também de heroínas. Eles se alistaram mesmo em uma situação de total surpresa e diante daquele mesmo fracasso que houve lá, eles se alistaram com a mesma coragem, com o mesmo sacrifício. Mas o que existe agora é uma compreensão. E eu acho que agora isso é consenso geral. Temos um inimigo em comum. Esse inimigo é o Irã. O que vimos no Hamas, o que vimos no Hezbollah, o que vemos nos Houthis e o que também vemos em outros lugares. Esses são representantes do Irã. E, portanto, o que ficou claro, finalmente, de forma inequívoca e com uma união nacional, em uma lista muito clara de todos os pontos de vista, é que é preciso golpear esse inimigo. É preciso eliminar suas ameaças, não apenas o cerco sufocante dos representantes. Isso nós quebramos com muita força, intensidade. 7 de outubro, dia 7 de outubro, Hamas ataca. Você está dizendo que o Irã nos atacou? Com certeza, sem dúvida alguma. A concepção tão discutida sobre o 7 de outubro, na verdade, é uma concepção que não prevê Eu não o vou Irã? entrar na questão da concepção. Eu disse há 40 anos que a maior ameaça à nossa existência vem da República Islâmica do Irã. É uma seita religiosa, extremista, fanática, que ameaça o mundo muçulmano, ameaça o Estado judeu, ameaça o mundo inteiro. E eu disse que o maior perigo será quando essa seita conseguir armas nucleares, para fazer seja lá o que for. No começo eu não consegui convencer. Nós vamos falar sobre viram isso como algum tipo de manobra e isso... Mas hoje eu posso dizer. No segundo dia da guerra eu disse que nós vamos mudar a face do Oriente Médio. E estava claro para mim que eu precisava lidar tanto com o Hamas, quanto com o Hezbollah e também com o Irã. Eu tive que lutar contra isso, inclusive contra forças internas, quando disse que não podemos concordar com esse acordo nuclear. Ele pavimenta o caminho do Irã com bilhões de dólares, rumo ao nuclear. E se eles conseguirem a bomba nuclear, simplesmente não estaremos mais aqui. Porque isso pode se tornar a primeira potência nuclear do mundo. Há um punhado de países que possuem armas nucleares, mas eles podem usá-las e vão nos ameaçar de uma forma que não poderemos mais existir aqui. E por isso tentei de várias maneiras. Atacamos cientistas, hoje isso já não é mais segredo. Fizemos também outras coisas que não vou detalhar aqui. E eu tive que enfrentar um presidente americano, na verdade sozinho. E no fim, o que aconteceu foi que, com esse golpe terrível de 7 de outubro, acho que todos entenderam que não dá para deixar o eixo iraniano onde está. É preciso quebrá-lo. Nós o quebramos, superamos isso. Você diz, eu estou nisso há 40 anos.
Então, o que faz você decidir justamente agora atacar o Irã? Justamente neste momento? Havia 3 planos para a destruição de Israel, entre eles o plano do eixo, que é para cercar Israel. Havia 3 planos para a destruição de Israel. Um deles era o plano comercial, e um ataque simultâneo, tanto pelo norte quanto pelo sul e por todos os enviados, com mísseis letais e assim por diante. Esse era o plano. O segundo plano era um disparo massivo de mísseis, de forma que não pudéssemos resistir. Mísseis de 1 tonelada, destinados a Mach 6 até mesmo Mach 8. Essa é uma velocidade enorme e nós vemos o que um míssil sozinho pode fazer. Esse é o segundo objetivo. O terceiro objetivo é alcançar a capacidade nuclear. Na verdade, nós quebramos, depois do Nasrallah, quebramos o eixo iraniano. E eu disse, por que é necessário eliminar, exterminar Nasrallah? Eu disse, ele é o eixo do eixo. Ele é o eixo do eixo. Mais do que o Irã o manipula, ele manipula o Irã. E se nós o quebrarmos, o eixo será quebrado. E foi isso que aconteceu. Depois que ele foi quebrado, Assad, o regime de Assad, que na verdade dependia de Nasrallah e dos combatentes do Hezbollah, caiu como um castelo de cartas. Agora todo esse eixo que o Irã construiu foi quebrado. Então o que restou para ela? O que restou para ela? Mísseis e energia nuclear. Ela corre para o nuclear, e nós sabíamos que em poucos meses, menos de um ano, ela poderia alcançar armas nucleares. E por isso era necessário agir no último minuto. Não haverá um minuto 91. No minuto 90 nós precisamos eliminar essa ameaça. E também sabíamos que eles iriam construir os mísseis, porque também atingimos a capacidade deles de produzir mísseis e eles disseram, vamos trazer 10 vezes mais do que tínhamos antes. Essas duas ameaças se intensificaram enormemente após a eliminação de Nasrallah e a quebra do eixo. Por isso agimos. Tivemos que agir. E esse plano estruturado de que você está falando era conhecido pelos membros do gabinete? Esse plano estruturado era conhecido pelo Estado-Maior de que você está falando? Eu dei uma diretriz depois, mais ou menos depois da eliminação de Nasrallah e após o ataque de mísseis que sofremos. Eu disse a eles, durante o nosso mandato, temos que eliminar a ameaça iraniana. Porque não está claro se haverá um mandato depois do nosso, e nós temos que fazer isso. Dei uma diretriz há cerca de meio ano, uma orientação para as forças de defesa de Israel e para o Mossad se prepararem para eliminar essas duas ameaças, né? E isso foi se aprimorando. Tenho que te dizer que nosso departamento de inteligência e também o Mossad fizeram um trabalho excepcional, simplesmente descascando todas as camadas de defesa deles. A Força Aérea fez um trabalho excepcional para chegarmos a uma situação em que podemos eliminar a liderança, certo? Ou seja, eliminar toda a sua alta cúpula de uma só vez. Esse é o ataque direcionado mais poderoso que já houve na história. E eliminar os cientistas nucleares deles, os cientistas atômicos deles. Novamente, nos primeiros minutos, que são cruciais para estabelecer as bases e formar as primeiras impressões, é onde o cenário inicial se desenha e as direções são frequentemente definidas. Este período inicial, embora breve, possui uma importância desproporcional, pois as ações e observações feitas neste curto espaço de tempo podem ter repercussões significativas no desenrolar subsequente dos acontecimentos. Mas você sabe se em todas essas descrições, no fim das contas, há a decisão do líder que está sozinho, que toma a decisão, seja no caso do Nasrallah, seja nos briefings, seja em outras decisões e também, na maior decisão de todas, a decisão de lançar a operação em Kobe. Quero te levar para esse momento pessoal em que você toma essa decisão consigo mesmo e você sabe que é uma decisão, você sabe, é ainda maior do que a decisão de eliminar Nasrallah. É muito mais. Muito mais. Muito mais. Quero te levar para esse momento pessoal. Eu me fiz uma pergunta simples e fundamental. Para que exatamente estou aqui, neste momento, neste lugar? Qual é a maior ameaça? A existência de qualquer ser vivo depende da capacidade de identificar o perigo. Isso é verdade? Até para uma pequena mosca que estava aqui, ela percebe o perigo e voa imediatamente. E um organismo vivo só tem duas opções, certo? Ou fugir ou lutar. Fugir não é uma opção para nós. Não voltamos para a nossa terra, para a nossa pátria, para fugir dela, e por isso não temos escolha a não ser lutar. E isso ficou tão claro e evidente para mim, e foi com esse pensamento que fui ao gabinete. Foi com isso que fui até a nossa liderança de segurança e disse, nós vamos fazer isso.
Não temos escolha a não ser fazer isso. Normalmente, a pergunta que todos fazem é: certo, precisamos fazer isso, mas não dá para fazer sem os Estados Unidos. E aqui eu disse algo que talvez soe estranho para você. Eu disse: nós vamos fazer isso de qualquer maneira, porque caso contrário, não estaremos mais aqui. Por que desta vez é de qualquer maneira e não, digamos, nos últimos 30 anos? Claro que também houve, nos últimos 30 anos, em outras questões, em outros momentos decisivos, mas aqui chegamos ao último momento. Aqui chegamos ao ponto em que a espada nuclear está sobre o nosso pescoço. Não se pode dizer, primeiro-ministro, você mencionou o presidente Trump, que há esse relacionamento muito especial e o apoio que você recebe do presidente Trump. Ele disse: nunca houve uma cooperação tão grande entre dois líderes, e eu acrescento, nem mesmo entre Roosevelt e Churchill na Segunda Guerra Mundial. E eu te pergunto, a que ele se referia quando disse isso? Olha, antes de tudo, ele é um amigo pessoal. Há muitos anos. Lembro que, quando fui embaixador na ONU, participávamos juntos de certos eventos. Lembro que, quando vim como primeiro-ministro pela primeira vez, em 96, para Wall Street, que pavimentou o caminho do Irã para a bomba. Ele insistiu nisso com muito dinheiro. Ele fez tudo isso. Nunca houve um presidente assim. Diga, primeiro-ministro, há outros planos de cooperação entre Israel e os Estados Unidos? Com certeza. A resposta é sim. Detalhe e explique. Dê-nos, explique-nos. Temos muitas tarefas compartilhadas. E quando chegar o dia, também detalharei que... Economia. Para todo o povo Israel. Economia? Economia? Economia. Paz. Afinal, estamos mudando. Eu disse que mudaríamos a face do Oriente Médio. E quando Israel ascender com tanto poder, ascender ao nível mundial, o mundo inteiro ficará surpreso com o quê? Até mesmo como um dos líderes me disse. Ele me disse: tanto pela decisão que você tomou, quanto pela execução fantástica do seu exército, e eu acrescento, do seu povo, do nosso povo que resiste de forma maravilhosa, pelo menos como os britânicos durante o Blitz. Eles resistem com uma capacidade de resistência incrível. Então essas três coisas, as decisões, a execução e a resistência do povo, são o que nos eleva. E quando você sobe, o que acontece quando você é forte? Vão até o forte. Não vão até o fraco, vão até o forte. Acordos são feitos com o forte. A paz é feita com o forte. E se 4 países árabes fizeram a paz conosco nos acordos de Abraão, em um trabalho conjunto meu e do presidente Trump, quando o Irã estava no auge de seu poder. Você entende quais são as possibilidades? Bem, os acordos de Abraão. Então diga mais acordos de Abraão. Com certeza. Normalização com a Arábia Saudita, Indonésia, Malásia. Há algo que possa... Anotei todas as suas sugestões e elas serão consideradas com muita seriedade. Se eu tiver que condicionar os acordos de paz com os países árabes, e não só com eles, à concordância dos palestinos, nunca haverá paz. No final das contas, isso vai acabar, realmente acabou. Houve um acordo de paz com o Egito, depois que vencemos na guerra, a do Yom Kippur. Houve um acordo de paz com a Jordânia, e depois passou 1/4 de século sem acordos de paz, e eu disse que iria contornar Ramallah. Eu não vou passar por Ramallah, porque, ao tentar fazê-lo, encontro uma barreira intransponível. A realidade é que eles não demonstram qualquer interesse em alcançar a paz, pelo menos não uma paz que nos inclua. Essa falta de vontade de negociar ou de ceder em qualquer ponto cria um impasse que impede qualquer progresso significativo. É uma situação onde a ausência de um desejo genuíno de paz por parte deles nos força a reconhecer que não há um caminho aberto para a colaboração ou para a resolução de conflitos. E também, além disso, a situação se complica ainda mais devido a outros fatores que contribuem para essa falta de abertura e para a persistência do conflito, tornando a passagem por Ramallah não apenas inviável, mas também potencialmente perigosa ou inútil para os nossos objetivos de buscar uma coexistência pacífica e um futuro mais estável para todos os envolvidos. Mais uma vez, volto aos jornais, eles escreveram que não era. Nós conversamos, homem a homem, quase diariamente. Nossas equipes estão em contato. O ministro Deri está fazendo um trabalho muito importante em seu relacionamento com pessoas próximas ao presidente. Às vezes eu também participo dessas conversas com o vice-presidente, o secretário de Estado Rubio, com Steve Witkoff e também com outros. Eu não o surpreendi.
Ele estava totalmente informado sobre a nossa ação e ele também não me surpreendeu. Eu estava completamente a par das ações dele, muito além disso. Mas um dia poderemos contar essa história. Nessas atualizações, pode-se dizer que o material enriquecido, o urânio enriquecido em Fordal, você sabe o que aconteceu com ele? Que eu também te leve? Você pode falar conosco sobre as imagens ou sobre as fotos de satélite que foram divulgadas? É possível saber o que está acontecendo, tanto sobre o material quanto sobre as imagens? Posso te dizer que houve um dano muito sério lá e estamos completando o que precisa ser completado e estamos monitorando o material. Isso não nos surpreende, mas não posso entrar em mais detalhes além disso. Quero te levar para a frente de Gaza. O que, na sua avaliação, teoricamente esse é o nosso inimigo mais fraco, o Hamas, e por enquanto é o mais persistente. Nós eliminamos o Hezbollah, Assad fugiu. A situação no Irã é inacreditável e já faz 1 ano e quase 8 meses que estamos em Gaza. O que você vê em Gaza? E claro, os sequestrados. Antes de tudo, são os sequestrados. Estou determinado a trazê-los de volta. Nós trouxemos de volta agora, nas últimas semanas, 9 sequestrados, 9 sequestrados. Um vivo e 8. E Dan, com a ajuda dos Estados Unidos, e 8 pelas nossas forças, inclusive ontem, fizemos um trabalho heróico lá. E estou determinado a trazer todos de volta, tanto os mortos quanto os soldados, cada um deles até o último. Estou absolutamente decidido a atingir mais 2 objetivos importantes. Um deles é derrotar o Hamas. E o terceiro é garantir que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel. Estamos focados em atingir todas essas metas. Por que isso está levando tempo? Antes de tudo, preciso te dizer, houve aqui um processo de aprendizado. Não é simples entrar em um complexo urbano tão denso assim, afinal, poderíamos ter arrasado Gaza de uma só vez. Com a bravura dos cavaleiros, não agimos assim. Estamos fazendo diferente. Mas, na verdade, a guerra é também uma esperança de trazer os sequestrados de volta. Para resgatar os sequestrados, estamos trabalhando nisso até hoje e vamos finalizar essa missão. Estou totalmente decidido a assegurar a libertação dos sequestrados. O chanceler alemão diz: Israel está fazendo o trabalho sujo para o mundo todo. Talvez Donald Trump e você apresentem a conta para os sauditas, emiradenses, cataris, alemães, franceses. Para os ingleses, nós fizemos o trabalho sujo, não com a alma, mas você sabe, para que participem das despesas da guerra, bilhões grandes, trilhões. Anotei o passo, Bardugo, o segundo. Obrigado. Primeiro-ministro, você está enfrentando muitas dificuldades e eu que quero te perguntar o que eu vejo. Você também estão atirando em você de dentro do blindado, se é permitido usar essa imagem, apesar de estarmos em tempos de guerra. As pessoas te atrapalham. Até o presidente Trump diz isso, que você recebe um tratamento injusto. Ele diz 3 vezes injusto em Israel. E eu te pergunto, como você também e eu chego ao tribunal e vejo o julgamento do Pernalonga, desculpe dizer, e penso comigo mesmo, ele sentou lá e imediatamente foi de lá para julgar um ataque em Teherã, no Irã. E eu me pergunto se o presidente está certo em ser injusto. Você sente a injustiça dele? Olha, eu posso te dizer, eu posso vir agora e lamentar o meu destino, certo? Porque realmente não é uma vida fácil. E eu sou humano. Eu não sou um robô, certo? Eu aguento muita coisa, mas vou te dizer 2 coisas aqui. Primeiro, dei o exemplo de que eu era a comandante de equipe na Sayeret Matkal. Houve uma operação conjunta com a Shayetet, o comando naval, e para isso levaram a nós, minha equipe, para aprender a mergulhar. Isso foi no inverno. Na Baía de Atlit, nós mergulhávamos e havia tempestades enormes acima, vindas da Shayetet. Ondas gigantes. Quando você desce debaixo d'água, é silêncio e você pega a bússola. Imagine que esta é a bússola, porque eu pego a bússola e, como se a arrastasse, coloco a mão assim, ajusto a direção e mergulho em direção ao objetivo e simplesmente ignoro os ruídos de fundo. Essa é uma habilidade que desenvolvi ao longo dos anos. Se você não a desenvolve, você não sobrevive. E eu sigo em direção ao objetivo. E o objetivo era salvar o Estado de Israel da ameaça existencial do Irã, a ameaça dupla do Irã. Eu não abri mão disso nem por um dia nas últimas décadas, nem mesmo no último ano. Mas quero te dizer o que realmente é difícil. Eu vim para a vida... E quando decidi concorrer ao cargo de primeiro-ministro, eu entendi para o que estava entrando.
Eu nunca imaginei que isso chegaria a tais proporções, que não vou detalhar aqui. Mas minha esposa, Sara, que se casou comigo, não sabia que eu seguiria por esse caminho. Eles foram lançados nisso, eles não escolheram isso. Nem ela escolheu isso, nem eles escolheram isso. Ela passou por ataques tão cruéis, realmente, que não foi apenas uma perseguição à sua vida. Essa mulher sacrificou a maior parte de sua vida e seus melhores anos para ajudar da melhor forma possível. Para uma verdadeira parceria, sempre nas grandes missões que nos propomos a realizar. Com uma força de espírito que é complicado descrever, pois não conheço ninguém. Nenhuma mulher que tenha suportado ataques tão venenosos, o tempo todo, tão falsos. Uma mulher que cuida de crianças, que essa é a sua profissão, que é psicóloga. Uma mulher que se aproxima para ajudar famílias enlutadas e ela não julga, ela é uma mulher que escuta. Uma mulher que ajuda crianças que sofreram abuso sexual. Há tantas coisas. Para os órfãos, para todas essas situações. E depois ela volta para casa e precisa ouvir toda a enxurrada de destruição, de zombaria e... Então não é fácil, é simplesmente um assassinato de caráter e não é fácil ver isso. Eu escolhi isso. Ela não escolheu isso e ela lida com isso de forma maravilhosa. E quem entendeu isso mais do que qualquer outra pessoa, a enorme contribuição dela, ela muitas vezes também está presente nesses encontros sociais e o que ela contribui para o Estado de Israel junto aos líderes é algo inacreditável. Inacreditável. Sabe quem entende isso mais do que todo mundo? Eu quero muito saber. O presidente Trump, ele diz isso publicamente. Ele me diz, você tem uma parceira incrível. Ela é simplesmente uma mulher extraordinária. E vou te dizer, eles não estão brincando. Sabe quem mais diz isso? Ele sempre manda lembranças para ela, em toda conversa. Manda lembranças para Sara. Sabe quem mais? Quer saber? O presidente Putin. Porque eles percebem, são pessoas inteligentes, não se deixam levar pela propaganda. Sabe, eles entendem. Quero te perguntar, qual é a sua próxima visão? Quais são os seus próximos passos? Antes de tudo, eliminar a ameaça existencial. Expandir o círculo da paz com nossos vizinhos, promover Israel econômica e tecnologicamente para lugares que não alcançamos, fazer o bem para os cidadãos de Israel, garantir a eternidade de Israel enquanto eu estiver neste mundo. Obrigado.